Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro, por cá. Sou professor da disciplina da Legislação Militar para o seu concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará. Nós vamos fazer aqui uma super aula com várias questões potenciais de prova nessa reta final aí, né? Então nós estamos aqui preparando com aquelas questões que são potenciais, que podem estar dentro da ideia do seu concurso, beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas, olho na tela, vamos aqui iniciando. Já vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz aí o seguinte, ó, com base no Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, com base no Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, assinale a alternativa incorreta. Então nós estamos diante de uma questão que busca o item errado, que busca o item incorreto. Item A. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará possui competência para atuar como polícia judiciária militar nos crimes militares praticados pelos seus integrantes. Esse item está correto, tá? Inclusive, essa previsão nós temos no artigo 2º do nosso estatuto, tá? O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, certo, gente? Presta muita atenção. Tem competência para quê? Qual é a finalidade? Essas instituições, né? Tanto a PM como o Corpo de Bombeiros tem uma das competências é exatamente o quê? Trabalhar na apuração, na investigação dos crimes militares cometidos pelos seus integrantes, tá? Então a PM pode ali instaurar inquéritos policiais militares para apurar esses crimes militares praticados pelos seus membros, assim como também o Corpo de Bombeiros, tá? Beleza? Então esse item está correto. Previsão do nosso artigo 2º. O que mais que a gente tem? B. A Polícia Militar do Ceará não se subordina ao governador do estado, mas sim ao Exército Brasileiro. Esse é o nosso gabarito. Tá falso, tá? Já que a gente está buscando o item errado. De fato, ó, esse item está errado porque ele diz que a Polícia Militar não se subordina ao governador do estado, mas sim ao Exército Brasileiro. Tá falso, tá? Ó, a previsão que a gente tem lá no nosso artigo 2º, o nosso artigo 2º, ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que tanto a PM como o Corpo de Bombeiros, tá? Tanto a
PM, como também o Corpo de Bombeiros Militar, CBM, são instituições, ó, que são baseadas na hierarquia, são instituições baseadas na hierarquia e também na disciplina, então elas estão embasadas, elas têm como base, né, são as bases dessas instituições, tá? A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais, beleza? Show! E o que mais que ele diz? Que essas duas instituições, a PM e o Corpo de Bombeiros, são instituições, ó, são instituições que vão ser o quê? Que são subordinadas a alguém e são vinculadas a alguém. Vamos lá. Vinculadas a alguém. Olha só. A subordinação da PM e do Corpo de Bombeiros é a subordinação ao governador do estado. Então, elas são subordinadas ao governador. Bom, são subordinadas ao governador e são vinculadas à SSPDS, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Tá bom? Beleza, vamos lá. Então, ó, gabarito tem B. Passando aqui, vamos para o item C. Vamos analisar o item C, ó. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará tem a missão de atuar na proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em caso de risco, infortúnio ou calamidade. Perfeito. Essa é a ideia também, está previsto lá no artigo 2º, inciso 2. As corporações militares do Estado são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina e são forças auxiliares e reserva do Exército. Está correto também, elas são forças auxiliares e reservas do Exército, não das Forças Armadas. Cuidado com isso daí também, tá certo? Vamos lá. Item E. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará possui função de defesa civil, também possui função de defesa civil. Primeira questão, marca lá, gabarito item B. Bora avançando. Avançando, ó. Vamos para a segunda. Com base no Estatuto dos Militares do Ceará, assinale a alternativa correta. São considerados militares ativos, exceto. Então, esse item quer saber? Quer saber aqui quem não é militar ativo. Nós temos como militar ativo, e onde é que a gente encontra essa previsão, professor? Lá no artigo 3º. No artigo 3º também do Estatuto. Artigo 3º do Estatuto, ele vai fazer essa diferenciação do que seriam os militares ativos, certo? Quem são os militares ativos, de acordo com o Estatuto? Os militares ativos, de acordo com o Estatuto, são os militares de carreira. Certo? São os militares de carreira. Os alunos de curso de formação. Os alunos de cursos de formação. Então, todos os alunos de curso de formação, né? No caso, aluno soldado, no caso, cadete, no caso, os alunos A oficial, são também considerados militares ativos. O que mais? E aqueles que são militares da reserva, mas quando convocados. Militares da reserva, quando convocados. Então, quando eles estão convocados, né, eles são considerados militares ativos também. Da reserva, quando convocados. E os inativos, professor, lá no artigo 3º, quem são? Os inativos são dois. Nós temos dois aqui, ó. Quem são eles? Nós temos como inativo o da reserva remunerada. Esse aqui não foi convocado, está na situação de reserva mesmo. Reserva remunerada, tá? E os reformados. Reformados é um militar que já foi dispensado de forma definitiva. Reformados. Já foi dispensado de forma definitiva, tá bom? Beleza? Show. Ó, então volta para cá. Ele quer saber, na nossa questão aqui, ó, quem são, ó,
são considerados militares ativos, exceto, ou seja, então ele quer o item que está errado, que não é um militar ativo. Os militares de carreira são ativos. Os cadetes e alunos soldados de órgão de formação, então, alunos de curso de formação, são considerados militares ativos. O que mais? Os militares da reserva remunerada, quando convocados, também são da ativa. Os alunos oficiais são alunos de curso de formação. Agora, ó, item E, os reformados, não, né? Gabarito, item E. Vamos avançando. Terceira, acerca dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Militares do Estado para o ingresso nas corporações. Então, quer saber aqui um requisito sobre o ingresso, tá? Ingresso. Nas corporações militares do Estado, assinale a alternativa correta. A. Candidatas do sexo feminino devem comprovar a altura mínima de 1,60 m. Candidatas do sexo feminino, não, ó. Não é 1,60 m, não. As candidatas do sexo feminino, elas devem comprovar a altura mínima de 1,57 m, tá? Então, nós temos 1,57 m para as candidatas do sexo feminino e 1,62 m para os candidatos do sexo masculino. Então, item A falso. O candidato aluno soldado poderá ter na data da inscrição até 30 anos completos. Não. No caso do aluno soldado, na data da inscrição, na data da inscrição, são o quê? Ó, 29 anos, 11 meses e 29 dias. Beleza? Então tá falso. 30 anos não. C. O candidato não pode ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina de corporação militar ou órgão público. Perfeito, tá? Porque isso é uma causa impeditiva. Isso é uma causa impeditiva. Se o candidato já tivesse sido excluído de um outro órgão público a bem da disciplina, tá? Isso é uma espécie de ato que não vai permitir fazer com que ele agora ingresse nas instituições militares, tá certo? Beleza. Item C está correto, é o nosso gabarito. Entender? O curso superior completo é requisito obrigatório para todos os cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros? Não. Curso superior completo, no caso, o curso superior completo, ele só é requisito para quem? Para o ingresso como cadete. Não é para todos, tá? Só é requisito para o ingresso como cadete ou como aluno oficial. Certo? Então tá falso o item D também. Quem é a Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B, deve ser apresentada na inscrição para o concurso. Não, não é na inscrição para o concurso, deve ser apresentada no ato da matrícula no curso de formação. Matrícula no curso de formação, tá? Mas o fato é que precisa dessa CNH, formação, lá na matrícula, tá certo? Beleza, então, gabarito tem que ser. Bora para a próxima, quarta. Na quarta questão, vejamos o que ele traz para a gente aí, ó. No contexto do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, analise as afirmações sobre hierarquia e disciplina. Gente, ó, na grande maioria das provas de polícia militar, de corpo de bombeiros militar, no Brasil afora, né, nos outros estados de um modo geral, sempre que tem questão de estatuto, sempre tem uma questãozinha ou outra pedindo para você diferenciar a hierarquia e disciplina. O que é que eu quero que você lembre? A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis. A autoridade vai crescendo progressivamente em níveis. Então, conforme eu vou subindo os graus hierárquicos, nós temos aqui os níveis subindo e a autoridade vai subindo também. Então, conforme sobem os níveis hierárquicos, também vai subir a responsabilidade, tá certo? Sobe a autoridade, sobe a responsabilidade. Então, hierarquia é isso, ordenação em níveis da autoridade. E a disciplina, quem é um militar disciplinado? O militar disciplinado é o militar que acata as leis, acata as normas, acata os regulamentos, cumpre com as ordens. Isso é disciplina, tá? É o acatamento, é o cumprimento das leis, normas, ordens, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó.
o que ele traz para a gente. E essa previsão da hierarquia você encontra no artigo 29, tá? Você vai encontrar lá no artigo 29 e os seus parágrafos. Beleza? Show, ó. Vamos analisar então, ó. A hierarquia é a observância rigorosa das ordens legais emanadas dos superiores. Não. Observância das ordens legais emanadas dos superiores não é hierarquia, é conceito de disciplina, tá? A disciplina militar é a estrutura vertical da autoridade, que obriga os inferiores a se submeter aos superiores. Essa estrutura em níveis, de forma vertical, não é disciplina. Isso aqui seria o conceito de hierarquia, certo? Vamos avançando. C. A hierarquia representa a ordenação da autoridade em níveis. Opa, isso aqui tá bacana. Dentro da estrutura da corporação, enquanto a disciplina consiste, olha só, na rigorosa observância das normas e no perfeito cumprimento do dever. Esse aqui está perfeito. Essa é a ideia. D. A disciplina refere-se à posição funcional do militar na estrutura da corporação? Não. A hierarquia e a disciplina são equivalentes? Não, são situações diferentes. Hierarquia, ordenação da autoridade em níveis. Disciplina, acatamento das leis, normas e ordens. Beleza? Então, gabarito tem C para a nossa quarta questão. Vamos para a quinta. Próxima questão, quinta. Sobre a precedência entre militares estaduais da ativa, com o mesmo grau hierárquico, assinale a alternativa correta. Então, todas as regulamentações sobre precedência você encontra no artigo 31 e nos seus parágrafos, tá? Então, vejamos aqui, ó. A precedência funcional ocorre quando o militar exerce cargo de chefia, mesmo com o mesmo posto que os outros. Esse aqui, ó, já é o nosso gabarito, tá? Essa é a ideia da precedência funcional. Ó, o que é que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte: primeiro que para falar de precedência, eu tenho que ter uma situação de igualdade de posto ou igualdade de graduação. Não tem por que eu falar de precedência se eu não tenho dois militares do mesmo posto, da mesma graduação. Imagina, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um soldado e tenho um subtenente. Ambos são da carreira de praça, né? Então, quando eu falo, quem tem precedência, o soldado ou o subtenente? Não, isso é errado de falar. Eu não posso falar isso porque não existe aqui uma igualdade de posto ou igualdade de graduação. Na verdade, o que vai existir aqui é uma relação de superioridade. Eu vou ter alguém que é superior e alguém que é subordinado. Então, para falar de precedência, nós temos que falar de uma situação onde os dois militares estão em igualdade de posto ou graduação. Então, via de regra, a precedência é regulamentada pela antiguidade. O militar mais antigo é o militar que tem precedência. E aí a antiguidade, ela tem alguns requisitos para você avaliar quem é o militar mais antigo. Por exemplo, o primeiro requisito é a data da última promoção. Ou seja, quem foi promovido primeiro, quem está há mais tempo naquele posto ou naquela graduação, é o militar mais antigo e, portanto, vai ter precedência. Mas existe uma situação que foge a essa regra. Qual é a situação que foge a essa regra? É exatamente a situação da precedência funcional. A precedência funcional é uma precedência em virtude da função que o militar exerce. Ou seja, existe um militar ali que ele pode ser até mais moderno e tem um militar mais antigo, mas em virtude da função de chefia, em virtude da função de comando que ele exerce, ele vai ter precedência funcional sobre aquele outro, tá certo? Então a precedência funcional, a relação dela de precedência é em virtude da função de comando e chefia que o militar exerce, tá? Por exemplo, eu posso ter aqui dois tenentes. Um tenente é um tenente mais antigo e outro tenente é o mais moderno. Só que esse mais moderno, apesar de ser mais moderno, ele tem uma função de chefia, uma função de comando e, portanto, ele vai ter precedência, tá? Então, perceba, no caso da precedência funcional, nós temos uma situação que foge à regra da antiguidade. Nós podemos ter um militar, inclusive, mais moderno, mas em virtude da função de comando que ele ocupa, ele vai ter precedência funcional, tá? Então, ó, o gabarito é o item A. Item B, a classificação obtida no curso de formação é o primeiro critério de desempate entre militares do mesmo posto para definição de antiguidade? Não, não é a classificação. O primeiro critério é a data da última promoção. Ó, nós temos aqui, essa previsão, ela está lá no artigo 31. Artigo 31, certo? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O que é isso?
essa previsão aqui, ó, é exatamente a previsão que vai definir os critérios para saber quem é o mais antigo, os critérios de antiguidade, tá certo? Então, como é regulamentado aí, professor, os critérios de antiguidade? Nós temos o mnemônico Dau-Precladama, certo? Então, o mnemônico Dau-Precladama é ele que vai definir quem é o militar mais antigo. Dau vem de data da última promoção. Data da última promoção. Então, ó, é o primeiro critério, ó, data da última promoção, certo? Esse aqui é o primeiro critério para definir quem é o militar mais antigo. O próximo, o pré é prevalência sucessiva nos graus hierárquicos anteriores. Prevalência sucessiva nos graus hierárquicos anteriores. Nos graus anteriores, certo? Os graus anteriores. Aí, ó, o próximo. O próximo critério é o quê? Classificação nos cursos e concursos. Classificação nos cursos. E o outro, dá é o data da admissão. Data de admissão. E por último, só por último, é que eu vou aqui, ó, se todos os outros critérios tiver dado empate, aí eu vou aqui para o que tem a maior idade. Maior idade. Beleza? Então tá aí. Bora passando. Então, ó, a nossa quinta questão, gabarito, item A. Mas vamos analisar os próximos, ó. Analisando os próximos. O militar estadual do Corpo de Bombeiros terá precedência sobre o da Polícia Militar em igualdade de posto. Aqui tá errado. É o contrário, tá? Quem tem precedência é o militar da PM, que vai ter precedência sobre o bombeiros, tá? Ele inverteu aqui a ordem. Entender? A precedência sempre será definida exclusivamente pela idade do militar? Não. É o último critério. É o último critério para definir a antiguidade. Aqui seria a idade do militar. Item é, entre militares inativos e ativos em igualdade de posto ou graduação, não há precedência? Está falso, tá? Há sim. Os militares ativos, eles têm precedência sobre os militares inativos, em igualdade de posto ou graduação, tá bom? Beleza, bora avançando. Próxima, sexta. Na sexta questão, o que mais que a gente tem? Ó? Ele diz, considerando o previsto no Estatuto dos Militares Estaduais, julgue as afirmativas. Então, vamos ver o que ele traz aqui para a gente, né? Os juízes de direito do juízo militar são competentes para processar e julgar em primeira instância crimes militares cometidos contra civis. Correto, esse item aqui está correto. Essa previsão está lá no nosso artigo 51. Afinal de contas, toda a estrutura lá da Justiça Militar Estadual está prevista aí no artigo 51, tá? 2. O Conselho de Justiça, presidido por juiz de direito, é competente para julgar todos os crimes militares em primeira instância. Esse item tá o quê, ó? O Conselho de Justiça, presidido por juiz de direito, é competente para julgar todos os crimes militares em primeira instância. Esse item está falso. Por que está falso? Porque ele não tem competência para julgar todos os crimes militares de primeira instância, não. Tá certo? Tá totalmente falso esse item aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Como é que funciona aqui, ó? Lá no artigo 51. No artigo 51, nós temos que os juízes de direito, tá? Nós temos a primeira instância. Ele vai definir assim. Primeira instância. Aqui nós estamos falando da Justiça Militar Estadual, né? A Justiça Militar Estadual, ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter a primeira instância, certo? Vamos ter a primeira instância.
e nós vamos ter a segunda instância. Beleza? Na primeira instância, nós temos o seguinte, o que é que a gente tem na primeira instância? Na primeira instância, ó, nós temos o juiz de direito, tá? Que atua sozinho, monocraticamente, singularmente, e nós temos o Conselho de Justiça, que é um órgão colegiado, Conselho de Justiça. Quando a gente vem para a segunda instância, na segunda instância, a segunda instância é exercida pelo Tribunal de Justiça, o TJ, tá? Então, o que é que o juiz de direito ele vai processar e julgar? O juiz de direito, ele processa e julga ou os crimes militares contra civis, certo? Então, se um crime militar foi cometido contra um civil, vai para o juiz de direito. Ou ações judiciais contra atos disciplinares. Ações judiciais contra atos disciplinares, tá? E aí, o Conselho de Justiça tem competência residual. Todos os outros crimes militares que não forem cometidos contra civis, vêm para o Conselho de Justiça, tá? Beleza? Então, vai ser assim que vai funcionar. Então, o juiz de direito, ele não pega todo mundo. Ele vai pegar os crimes militares praticados contra civis e o Conselho de Justiça vai pegar aqueles crimes militares praticados contra outros militares, ou seja, os crimes que não são contra civis, porque os que são contra civis vão para o juiz de direito, tá? Então, tá falso esse item 2. Item 3, o Tribunal de Justiça do Estado exerce, enquanto não criado o Tribunal de Justiça Militar, a segunda instância nos crimes militares. Perfeito, o item 3 está correto. Então, como é que ficou? Ó, nós temos aqui o item 1 e o item 3 como corretos, gabarito item B. Tá bom? Beleza, bora avançando. Ó. Sétima questão. Sétima questão traz para a gente a seguinte situação. Considerando os direitos dos militares estaduais previstos no Estatuto dos Militares, assinale a alternativa correta. A. O militar estadual somente fará jus ao seguro de vida e invalidez se estiver atuando em zona de risco previamente delimitada por portaria do Comando Geral. Não. Ele vai ter direito ali ao seguro de vida independentemente do local de atuação, tá? Tá falso o item A. Item B. As previsões dos direitos estão lá no artigo 52, tá? Artigo 52. Então vamos ver. B. O militar estadual não tem direito à isenção de... Não tem direito à isenção de taxa de inscrição em concurso público promovido pela administração pública estadual. Falso. Um dos direitos aí que os militares têm é exatamente o quê? Ó? Depois que você é militar, você vai ter direito a ficar isento de taxa de inscrição de concurso, todos os concursos do Estado, seja da administração direta, seja da administração indireta, tá? Então tem essa isenção sim, tá falso aí. Próximo item tem C. O direito à assistência médica hospitalar restringe-se aos dependentes do militar estadual que esteja em atividade. E o item D. O militar tem direito à percepção de diárias quando se deslocar a serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação e hospedagem. Correto. Aqui o item C está falso, porque ele diz que o direito à assistência médica só vai ser restrito aos militares da atividade, aos dependentes dos militares de atividade. Não, independente se está na atividade ou não, tá? E o item D fala da diária, né? A diária, que é uma indenização que o Estado, né, ele vai te dar por conta do seu deslocamento, para você ir exercer as suas atividades em outra localidade em caráter transitório. Por exemplo, aqui vamos imaginar o Corpo de Bombeiros sendo deslocado para uma operação de carnaval no interior do Estado. Então, esse período que você vai passar exercendo as suas funções em uma outra localidade em caráter transitório, o Estado vai custear ali, vai te dar uma indenização para você custear as despesas com hospedagem
e alimentação. Então, gabarito entender. E o E, o militar estadual tem direito à constituição de pensão de acordo com a legislação vigente, desde que tenha completado no mínimo 10 anos de efetivo serviço. Não tem essa questão de tempo mínimo para constituir pensão, não, tá certo? Então, item E tá falso. Vamos lá, avançando, vamos então para a próxima questão. Sobre o regime de licenças previsto no Estatuto Militar do Estado do Ceará, assinale a alternativa correta. A licença para tratar de interesse particular pode ser concedida. A licença para tratar de interesse particular pode ser concedida a quem? Ó, vamos ver aqui a quem se destina a LTIP. Pode ser concedida ao militar estadual, independentemente do tempo de efetivo serviço? Não. Ela só vai ser concedida ao militar com mais de 10 anos de serviço. E ela vai acarretar prejuízos para a contagem do tempo de serviço e vai contar vai ter prejuízo também ali para a remuneração, não recebe remuneração. Item B, a licença à gestante, tudo isso aqui está lá no artigo 62, tá? A questão das licenças, artigo 62. A licença gestante inicia-se obrigatoriamente no momento do nascimento da criança? Não, falso. A licença gestante ela vai iniciar a partir do 8º mês. Salvo prescrição em contrário. E a duração dela é uma duração de 120 dias, que pode prorrogar por mais 60 e não por 30, tá? Pode prorrogar por mais 60. Agora, olha a observação. Essa prorrogação ela é sujeita a requerimento. Então, a militar ela tem que fazer o requerimento de prorrogação. E ela tem um prazo para fazer esse pedido de prorrogação. O prazo é até o 3º mês após o parto, tá certo? Então, não é automático essa prorrogação de prazo. A militar tem que entrar com o pedido e ela tem um prazo até o 3º mês após o parto para solicitar essa prorrogação, beleza? Então, avançando aí, item C, a licença paternidade será iniciada na data do nascimento do filho. Então, a licença paternidade ela é diferente, beleza? Ela começa na data do nascimento do filho e terá a duração de 20 dias, perfeito. Gabarito, item C. Item D, a licença por adoção será de 120 dias, independentemente da idade? Não. Aí ela depende da idade, tá certo? A licença adotante, ela vai sim depender da idade da criança, tá? Como assim, professor? Como que ela vai depender da idade da criança, a licença adotante, ó? Lá no artigo 62, deixa eu abrir aqui, ó. Artigo 62. O inciso vai ser o inciso 6. Ele vai falar da licença adotante. Ele vai dizer o seguinte, olha, se a criança tiver até 1 ano, essa licença tem um prazo, tá? Se a criança tiver entre 1 ano até 4 anos, essa licença já vai ter outro prazo, tá? E se a criança tiver entre 4 anos até 8 anos, essa licença já vai ter outro prazo diferente também, beleza? Então, ó, até 1 ano, se a idade da criança, vamos colocar assim, né, ó, se a idade da criança é de até 1 ano, a licença da militar, ela dura quanto? 120 dias. Duração da licença. Duração da licença, tá? E se a criança tem de 1 até 4, vai reduzindo na metade, ó, 60 dias. E se for de 4 até 8 anos, ela tem 30 dias, certo? Lembrando aqui que nós estamos falando da licença adotante. Licença adotante. Beleza? Então tá aí. Visto isso, vamos então
voltar, gabarito tem C, ó. Item E. O militar estadual pode obter licença para tratar da saúde de qualquer pessoa do seu convívio. Qualquer pessoa do seu convívio. Bastando apresentar atestado médico que comprova a necessidade de afastamento. Essa daí é a famosa LTSD, que é a licença para trato de saúde de dependente. A LTSD, o militar ele só pode solicitar essa licença, tá? Em caso de tratamento de saúde de quem? Só no caso de tratamento de saúde de pais, filhos, certo? O que mais? Pais, filhos, cônjuge ou companheiro que não esteja separado. Cônjuge ou companheiro que o militar não esteja separado. Se estiver separado, não pode solicitar, tá certo? Pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e companheiro, tá? Beleza? E aqui é o seguinte, ainda tem algumas condições a mais aqui. Quais são as condições a mais que a gente vai encontrar? O militar ele vai ter que comprovar que a assistência dele é indispensável, ou seja, que o dependente, para fazer as atividades mais básicas, ele precisa da assistência do militar, certo? E além disso, ele precisa comprovar também que esse auxílio, essa assistência não pode ser prestada simultaneamente com o serviço, tá certo? Beleza? E outra coisa, essa licença, a LTSD, ela tem duração máxima de até 2 anos, ou seja, o militar, em virtude do tratamento de saúde dependente, ele pode ficar afastado até 2 anos. Agora, qual o problema dela? O problema dela é que ela só vai te retribuir com remuneração, ou seja, o militar só vai ficar recebendo a remuneração até o 6º mês. Depois do 6º mês, ele não recebe mais a remuneração, tá bom? Beleza? Então vamos lá, avançando. Próxima questão aí, ó, de número 9. No tocante às sanções administrativas disciplinares previstas no Código Disciplinar da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, assinale a alternativa incorreta, que é o item errado. A sanção de repreensão é aplicada por escrito e publicada em boletim. A sanção de repreensão é aplicada por escrito e publicada em boletim. Gente, ó, a repreensão, de fato, acontece dessa forma, tá? Ela acontece por escrito e ela vai, sim, ser publicada em boletim, tá? A sanção de advertência é que ela não é escrita, ela é verbal e ela não publica em boletim. Ela só vai constar, certo? Ela só consta na nota corretiva de praça e no registro de formação de oficiais, beleza? Então tá certo o item A. Questão aí que é o item errado. B. A sanção de custódia disciplinar encontra-se prevista entre as sanções aplicáveis. Sim, nós podemos ter a sanção de custódia disciplinar. É uma das sanções previstas no Código Disciplinar. Item C. A demissão e a expulsão são sanções disciplinares distintas, ambas previstas no Código. Demissão e expulsão, correto, tá? Então nós temos a demissão, ela pode se aplicar tanto a oficial como praça. Ela tem as condições mais específicas lá, por exemplo, se o oficial for julgado incompatível, se a praça for julgada incompatível, se o oficial tiver uma condenação privativa de liberdade superior a 2 anos, se a praça tiver uma condenação privativa de liberdade superior a 2 anos, tá? Então tem umas condições bem específicas. Já no caso da expulsão, a expulsão, que também acaba gerando o desligamento do militar, ela só se aplica às praças e ela vai acontecer em que situação? Quando a praça cometer algum tipo de ato atentatório contra as instituições de segurança nacional, tá? Ou ainda quando a praça praticar um ato contra o decoro, tá certo? Beleza? Então aí nesse caso, nem precisa de condenação. Nem precisa de condenação. A praça ela já pode ser expulsa diretamente por um ato administrativo. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, avançando. Ó. Item D. A advertência é a sanção disciplinar mais grave prevista no Código. Não, a advertência é a mais branda. Então esse aqui é o nosso gabarito. Item E. O porte de arma e o uso do uniforme podem ser proibidos como forma de sanção administrativa também. Essa é uma sanção disciplinar prevista no nosso Código, tá? Avançando, questão de número 10. Aí, vamos para a questão de número 10.
com base no Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, assinale a alternativa correta sobre o recolhimento transitório. A primeira coisa que você precisa saber sobre o recolhimento transitório é que o recolhimento transitório está previsto lá no artigo 26 e ele é uma medida cautelar, ou seja, não é uma sanção disciplinar. O recolhimento transitório é uma medida cautelar, não é uma sanção disciplinar. Então, cuidado com isso, fique bem ligado, porque a sanção disciplinar, para ela ser aplicada, primeiro vai ter que ter todo um processo, todo um rito ali, todo um processo regular, tá? E onde vai ser garantido ali a ampla defesa e o contraditório para o militar que está sendo acusado. E o recolhimento transitório não, ele é uma medida cautelar que visa ali resguardar a segurança do próprio militar que está em alguma situação, condição de alteração, ou a segurança da coletividade, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. O recolhimento transitório é considerado uma sanção disciplinar, já está falso o item A. Não é uma sanção disciplinar, é uma medida cautelar, beleza? A medida preventiva e acautelatória, tá certo? Item B, o militar poderá permanecer sobre o recolhimento transitório por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, não. O prazo máximo aí do recolhimento transitório, prazo máximo que o militar pode ficar recolhido é exatamente o prazo de até 5 dias, tá? Ele pode ficar pelo prazo máximo de até 5 dias. Ó. Tempo indeterminado, não. Prazo máximo de até 5 dias. Até 5 dias. Beleza? Salvo determinação em contrário de autoridade judiciária. Então, o juiz pode determinar uma situação contrária. O prazo máximo é de 5 dias, mas pode ficar por tempo maior se tiver uma determinação judicial. Item C, a condução do militar para fins de recolhimento transitório pode ser feita por qualquer policial ou agente de segurança pública, independentemente da hierarquia, não. Não pode ser feito por qualquer pessoa, tá? O Código Disciplinar, ele vai falar que a condução, que é exatamente a condução do militar que vai ser recolhido de forma transitória, tem que ser feita ali ou por um militar superior ou um militar que tenha precedência sobre o conduzido, tá? Então está falso aí o item C. Item D, o recolhimento transitório poderá ser determinado quando houver fortes indícios de crime militar e a necessidade de preservar a segurança do militar e da sociedade. Perfeito? Gabarito, item D é o nosso gabarito. Durante o recolhimento transitório militar, não terá direito à identificação do responsável pela medida, visto tratar-se de medida excepcional, falso. Um dos direitos que o militar vai ter durante o recolhimento transitório é a identificação da pessoa ali que está aplicando a medida e conduzindo. Beleza? Show de bola? A identificação do responsável pela aplicação da medida. Vamos lá. Avançando aqui, ó. Próxima questão 11. Com base no disposto do Código Disciplinar da PM, Corpo de Bombeiros, analise. 1. O governador do estado pode aplicar todas as sanções disciplinares previstas no Código? Correto. Tá? Essa previsão dos limites da competência você encontra lá no artigo 32. O governador pode aplicar todas. O controlador geral de disciplina possui competência para aplicar todas as sanções, inclusive a demissão de oficiais? Não. Exceto. Ele não pode aplicar a demissão de oficiais, tá? Tá falso, item 2. Item 3. Oficiais do posto de tenente têm competência para aplicar a permanência disciplinar de até 5 dias? Correto. Tá? Então você tem aqui, ó, conforme você vai descendo no posto, né? Conforme você vai descendo ali na hierarquia, os tenentes eles só podem aplicar no máximo até a permanência disciplinar de até 5 dias, tá certo? O último oficial que pode aplicar custódia vai ser o coronel. O tenente-coronel já nem pode aplicar custódia disciplinar, tá certo? O tenente-coronel só pode aplicar no máximo a permanência disciplinar até 20 dias. Então ele já não pode aplicar a custódia. E aí, conforme você vai descendo, ó, o tenente-coronel, a permanência de até 20 dias. Aí vai descendo, ó, o major, uma permanência de até 15 dias. O capitão, uma permanência de até 10 dias. E o tenente, uma permanência de até 5 dias. Beleza? Então, tá correto aí esse nosso item 3. 1 e 3 estão corretos. Gabarito, item B. Vamos avançar?
Vamos lá, vamos então avançando. Ó. Próxima questão, 12. Questão de número 12 analise as afirmações abaixo. Analise as afirmações abaixo de acordo com o artigo 71 do Código Disciplinar da PM Corpo de Bombeiros. O conselho de justificação aplica-se aos oficiais da ativa quando necessária a apuração da sua conduta funcional, correto? O conselho de justificação ele é voltado especificamente para a apuração da conduta de oficiais. O processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Ele se aplica a quem? Ó? Ele é destinado às praças com menos de 10 anos de serviço militar no Estado, correto? E o próximo, conselho de disciplina, aplica-se exclusivamente às praças que tenham mais de 5 anos de efetivo serviço, mas que ainda não tenham alcançado 10, isso aqui está falso. O conselho de disciplina, ele vai se aplicar às praças que tenham 10 anos ou mais, tá? Então tá falso esse item aí, certo? Como é que ficou, professor? O item 1 e o item 2 estão corretos, gabarito item C. Próxima questão, 13. Com base na Lei 13.407 de 2003, julgue os itens abaixo. O recurso hierárquico deverá ser redigido respeitosamente e pode vir acompanhado de documentos que comprovem os fundamentos do recurso, correto? Questão aí dos recursos, você vai encontrar lá no artigo 56, tá? Lembrando que existe o pedido de reconsideração de ato, dois recursos que nós temos, né? É o pedido de reconsideração de ato e o recurso hierárquico. O pedido de reconsideração de ato, ele é voltado para a mesma autoridade que praticou o ato. Então, por exemplo, se eu tenho ali um tenente aplicando uma sanção disciplinar de permanência disciplinar a um militar, esse militar ele tem um meio de contestação. O primeiro meio de contestação que ele pode usar é o pedido de reconsideração de ato. Então, primeiro ele entra com o pedido de reconsideração de ato. Então, ele vai pedir diretamente à mesma autoridade, no caso o tenente aqui, para reconsiderar o ato. Beleza. Após o pedido de reconsideração de ato, tá? Se essa autoridade ela se mantiver na mesma decisão ali, ele pode pedir o recurso hierárquico. O recurso hierárquico é destinado à autoridade superior àquela que aplicou o ato. Tá? Então, nós temos essa diferença entre esses dois. Item 2. O recurso hierárquico não será conhecido caso seja intempestivo. Tempestivo é o quê? Fora do prazo. Ou não apresente argumentos novos que modifiquem a decisão anterior, correto. Item 3. A autoridade que recebeu o recurso hierárquico deve dar ciência à autoridade contra a qual foi interposto no prazo máximo de 10 dias. Não, falso. 3 dias, tá? Então, a autoridade aqui, ó, vamos supor que nesse mesmo exemplo que eu te dei, né? O tenente aplicou uma permanência. Aí, o militar foi lá e pediu para o tenente reconsiderar o ato. O tenente ele manteve a mesma decisão, a mesma solução, continuou pela aplicação da sanção de permanência. Aí agora o militar ele vai entrar com um recurso hierárquico por um superior imediato daquele tenente. Vamos supor que o superior imediato daquele tenente seja, sei lá, um tenente-coronel. Pronto, aí vai ser o recurso hierárquico, vai ser destinado ao tenente-coronel. Quando o tenente-coronel receber esse recurso hierárquico, ele tem um prazo de 3 dias para comunicar para o tenente. Ó, tenente, chegou um recurso hierárquico aqui que um militar ele está contestando de uma decisão sua. Isso é a comunicação, tá bom? Bora lá. Então, o item 3 está falso. Item 1 e 2 correto. O gabarito vai ser o quê, então? Gabarito, então, vai ser, ó, item 1 e 2 estão corretos. Gabarito, item E. Próximo, 14. De acordo, vamos ver aqui, ó, com a Lei 15.797 de 2015, que dispõe sobre as promoções dos militares do Estado, são modalidades de promoção. Merecimento e indicação, não. O artigo 3º, lá da Lei de Promoções, é o artigo que vai trazer as modalidades das promoções, tá? Nós temos quais modalidades? Lá nas modalidades da promoção, nós temos o seguinte, ó. Nós temos a promoção por antiguidade, a promoção por merecimento, são 5, ó. Merecimento, a promoção pós-morte, a promoção por bravura e a promoção requerida. São essas 5. Então, qualquer coisa diferente disso aí tá falso. Merecimento tem, mas indicação não tem. Antiguidade tem, mas metas alcançadas não tem. Pós-morte tem, tem. Bravura também. Então, ó, gabarito tem C.
Requerida e por idade não tem, requerida até tem. Pós-morte tem, mas indicação não tem. Então, de fato, ó, você olha lá que a 14 é o item C, beleza? Bora lá, avançando. 15. Com base nas normas sobre promoções de militares estaduais, assinale a alternativa correta. A promoção por merecimento é concedida com base na simples antiguidade. Não, merecimento é baseado na atividade funcional. É baseado na atividade funcional do militar. Eu vou olhar para a conduta dele, para o mérito dele, certo? Isso é a promoção por merecimento. A promoção que olha para a antiguidade, que olha para a precedência do militar entre os outros de igual custo, essa promoção é a promoção por antiguidade, tá certo? B. A promoção requerida, ainda que seja solicitada pelo militar, está inserida entre as modalidades ordinárias ou depender de critérios objetivos e cronológicos. Não. A promoção requerida, de acordo com o nosso decreto, ela é uma modalidade de promoção extraordinária. Extraordinária, porque segue um rito diferente. Extraordinário. Tá bom? Item C. A promoção por antiguidade é conferida exclusivamente por tempo de serviço total, sem considerar a precedência hierárquica entre os militares. Não. Sem considerar, não. Ela considera, ela leva em consideração a precedência hierárquica dos militares que estão na mesma igualdade de posto ou graduação. Entender? As promoções por antiguidade e merecimento são consideradas ordinárias, correto? E as promoções pós-morte, bravura e requerida são consideradas extraordinárias por dependerem de análise de requisitos excepcionais. Perfeito. Gabarito entendido. 16. Acerca das promoções extraordinárias na carreira do militar estadual, analise as afirmativas abaixo. A promoção pós-morte poderá ocorrer mesmo que o militar não estivesse em atividade no momento do óbito, desde que comprovado um nexo causal entre a sua morte e o desempenho funcional. Correto. Então, pode existir a situação da promoção pós-morte quando o militar não estava de serviço. Tá? Primeira regra, a regra da pós-morte. Promoção pós-morte é se o militar estiver de serviço, morrer em virtude do serviço de natureza militar, ou se ele morrer em decorrência de uma doença ou alguma moléstia que foi contraída em virtude do serviço. Então, pode acontecer do militar já estar de folga, pode acontecer do militar já estar em casa e ter contraído uma doença, mas essa doença ela teve um nexo, uma relação de causa e efeito com o serviço de natureza militar. Aí, nesse caso, pode também ter direito à pós-morte. E pode também acontecer do militar já ter adquirido, por exemplo, o tempo de antiguidade, já ter figurado no quadro de acesso, já apareceu o nome dele no quadro de acesso, ou seja, ele já tinha o tempo necessário para ser promovido e acabou morrendo. Em virtude do óbito, ele não conseguiu ser promovido, aí ele pode ser promovido pós-morte também, tá bom? Beleza. Então, item A, item 1, aqui, ó, nosso primeiro item tá certo. 2. A promoção por bravura exige a comprovação de ato excepcional de coragem em serviço, sendo vedada a sua concessão para ações em períodos de folga falso. A promoção por bravura, de fato, ela vai falar que eu preciso de atos incomuns, atos de coragem e audácia fora da normalidade do militar para configurar a questão da bravura, tá? Só que olha só, a lei de promoções ela vai dizer que pode um militar estar de serviço ou estar de folga, desde que a bravura dele esteja relacionada com as atividades de natureza institucional, as atividades de natureza da instituição, da vida militar, tá certo? Beleza? Então, ó, tá falso, item 2. Item 3. A promoção requerida depende do tempo mínimo de 25 anos de contribuição para o SUBSEC, integrando o tempo total de 30 anos de contribuição. Correto. Assinale a alternativa correta. 1 e 3 estão corretos, né? Gabarito, portanto, item C. Então, a promoção requerida, ela depende de dois elementos. Qual elementos? Quando o militar, ele já tem o tempo de contribuição total de 30 anos, e quando ele tem, no mínimo, 25 anos de contribuição para o SUBSEC, tá? Então, item C vai ser o nosso gabarito. 17, questão de número 17, vejamos o que ela diz. Considerando o disposto sobre o quadro de acesso geral e os requisitos para ingresso, assinale a alternativa correta. A. O ingresso no QAG
pode ocorrer independentemente do mérito funcional, desde que cumprido o interstício e o curso obrigatório. Não, gente, ó. O ingresso no QAG depende de 4 requisitos, tá? O ingresso no QAG depende de 4 requisitos. Quais são os requisitos do QAG? Está lá no artigo 6º da nossa lei de promoções. Você tem que ter interstício, você tem que ter o serviço arregimentado, você tem que ter o curso obrigatório e o mérito, que é uma pontuação mínima que você tem que ter ali para poder figurar no quadro de acesso, tá? Então tá falso esse item A. Não é independentemente do mérito, não. Tem que ter o mérito. B. O interstício necessário para a promoção ao posto de coronel é de 5 anos, contados a partir da data do ingresso no QAG. Aqui nós temos que fazer o quadro. Então, caso a gente queira se dar bem nessa questão aqui, a gente tem que montar o quadro de interstício. Interstício. Certo? Então, nós temos o quadro de interstício de oficiais. E nós temos o quadro de interstício das praças. Certo? Como é que monta esse quadro? Vamos fazer o quadrinho aqui, ó. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, tá? Vou fazer aqui. O quadro vai ficar bem estranho, porque a gente tem que fazer rapidinho aqui, tá? Mas vai dar para entender. Então, como é que funciona esse interstício aqui, ó? Olha só. Nós temos aqui o posto. E aqui vai ser a promoção. Pronto, tá? Aqui nós temos o quadro de oficiais, o quadro de oficiais combatentes, o QO, quadro de oficiais combatentes, seja PM ou BM. E aqui nós temos o quadro de oficiais da administração, QOA, tá? Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos preenchendo aqui esse quadro bem rapidinho, ó. Primeiro posto, nós temos o segundo tenente. Vai ser promovido aqui a primeiro tenente. O segundo aqui, ó, vai ser de primeiro tenente. A próxima promoção é de primeiro tenente a capitão. A próxima promoção é de quanto? Ó? É de capitão para major. A próxima promoção é de major a tenente coronel. E a próxima promoção é de tenente coronel para coronel fechado. E aí nós temos o tempo, né? O interstício aqui. Aqui nós temos aqui, ó, 5 anos. 5 de novo. 5, 5, 6, 5, 3. 5, 5, 6, 5, 3. 6 anos. 5 anos de novo. E 3 anos. Tá? Então, olha esse interstício aqui, ó. E o dos QOAs, 3 anos. 2 anos, 2 anos. Aqui não tem, ó, tá? Não preenche, beleza? Então, veja só, o interstício aqui é esse, ó, o interstício dos oficiais. Agora, vamos fazer rapidamente aqui o interstício das praças. Ó. Interstício das praças, eu só preciso de 3 colunas. 1, 2, 3. Esse é o quadrinho aí, tá? Vamos lá. Graduação, interstício e a promoção. A promo, tá? Beleza, professor. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí aqui, no caso, como a gente está falando de praças, né? Ó, de soldado para cabo, de cabo para terceiro, sargento, de terceiro sargento, eu vou ser promovido a segundo sargento. De segundo sargento, eu vou ser promovido a primeiro sargento. E de primeiro sargento, eu vou ser promovido a subtenente, tá? E a quantidade de anos, ó. 7, 5, 3, 3, 4. 7, 5, 3, 3, 4. 7 anos, 5 anos. 3 anos, 3 anos de novo e 4 anos, beleza? Então tá aí, ó. Então vamos ver aqui, ó, o que a questão tá pedindo pra gente, ó. O interstício necessário para a promoção ao posto de coronel, ou seja, eu vou sair de tenente coronel para coronel. Vamos ver aqui, ele tá dizendo que é de 5 anos. Vamos ver aqui, ó,
5 anos, não, ó, de tenente-coronel para coronel são 3 anos. Tá falso. 3 anos. Item C, o recurso contra ato relacionado ao QAG deve ser resolvido pela comissão no prazo máximo de 30 dias. Não, o prazo máximo do recurso aqui, para a solução do recurso, são 60 dias. Tá? Então vamos supor que o militar ali, ele está entrando com recurso, porque o nome dele não figurou no QAG e era para ter aparecido, ele reúne todos os requisitos necessários para aparecer no QAG, ele não figurou, então ele pode entrar com recurso ali contra a comissão vai ter um prazo de 60 dias para resolver essa situação, tá? Próxima alternativa aqui, D. O militar deve cumprir cumulativamente interstício, sim. Curso obrigatório, sim. Serviço regimentado, sim. E o mérito para ingressar no QAG, sim, correto. Gabarito entender. Para alcançar a graduação de subtenente, existe no mínimo de 5 anos como primeiro sargento, além dos demais requisitos legais. Vamos ver aqui, ó. O interstício de primeiro sargento para subtenente são 4 anos. 4 anos, tá? Então, ó, tá falso. O item E não é 5 anos, são 4 anos. Bora para a próxima? Vamos lá. Questão 18. Conforme a lei, entre as alternativas abaixo, é caracterizada como uma ocupação mista. O que é uma ocupação mista para a nossa lei de segurança contra incêndios? A lei de segurança contra incêndios, ela vai falar para a gente, lá no artigo 2º, lá no seu parágrafo 4º, que a ocupação mista é aquela que ela possui, digamos, 2 áreas, né? Ela é caracterizada com 2 áreas. E uma das áreas, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma ocupação mista, onde uma parte aqui são residências, e a parte aqui inferior, pavimento inferior, é um comércio. Se esse comércio aqui, se essa segunda parte aqui exceder for maior do que 10% da ocupação aqui total, tá? Ela já é considerada uma ocupação mista, tá? Então veja, ó, quando a área construída destinada à ocupação diferenciada ultrapassa 10%, aí vai ser considerado uma ocupação mista, beleza? Gabarito item C. Bora lá para a próxima questão, 19. Vejamos o que ela diz aqui, né? Assinale a alternativa que não integra as medidas de segurança de proteção contra incêndios. Gente, ó, nós temos uma medida de proteção contra incêndio. Ter o isolamento vertical é uma medida, tá? Ter controle de materiais de acabamento. Agora, saída de emergência, claro que as edificações precisam ter saída de emergência, compartimentação horizontal. Agora, presença obrigatória de brigadas civis, não existe isso aqui na lei, tá certo? Gabarito tem C. E a questão de número 20, que fala aí das condições do certificado. Acerca do certificado de conformidade do sistema de proteção contra incêndio, previsto na legislação estadual, a respeito da sua validade, marca a alternativa correta. Vamos ver aqui, né? Ó. Nós temos 3 tipos de prazos de validade para esses certificados, tá? Isso aqui está lá no nosso artigo 6º. Qual é o prazo de validade? Ó, vamos ver aqui. Ó. O prazo de validade é se o risco da edificação for de risco alto. Então, ó, vamos colocar aqui, né? Ó, risco alto. O risco alto, o prazo de validade dele é de 2 anos. Ou seja, tem que ser expedido um novo certificado a cada 2 anos, tá? Se o risco for médio, tá? O prazo de validade vai ser de 3 anos. E se o risco for baixo, o prazo de validade é de 4 anos. Beleza? Então, ó, o certificado tem validade de 3 anos para imóveis classificados como risco alto. Não, já está errado. Risco alto não são 3 anos, são 2. B. O certificado possui validade de 2 anos para risco alto. Correto. 3 anos para risco médio. Correto. E 4 anos para risco baixo. Correto. Podendo o CBM-CE realizar vistorias mediante solicitação ou não dos imóveis que possuam esse certificado. Beleza, gabarito item B para a nossa questão de número 20, de acordo com o artigo 6º da nossa Lei de Segurança contra Incêndios. Beleza? Show de bola, é isso, a gente finalizou por aqui, estamos juntos. Desejo a todos aí uma excelente prova, valeu, um forte abraço e até a próxima.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!